Olá, pessoal, bora trabalhar. Eis aí a nossa quarta aula, né? E o que nós vamos falar aí na nossa quarta aula? Ainda sobre crenças errôneas sobre emagrecimento. Nós já falamos sobre uma importante crença errônea, que é a força de vontade, né? Não que força de vontade não existe, não que força de vontade não seja importante, mas a gente já entendeu que não dá para depositar todas as fichas sobre os ombros da pobre força de vontade. Da mesma forma, a gente vai entender que uma outra ideia muito errônea que se tem aí é sobre motivação, tá? Então, de modo similar à força de vontade, nós podemos dizer que a motivação é importante no sentido de nos permitir começar alguma coisa, né? Iniciar projetos, etc. Porém, a motivação, ela acaba, a gente vai entender assim, que enquanto a força de vontade, por exemplo, se cansa, né, se ela ficar muito tempo sendo exercida, por causa de esforço consciente, a motivação, que é um estado ali, né, emocional, de entender e tal, né, ela varia, né, então, assim, não é parecido com a força de vontade em termos de ter que exercer um controle consciente, mas, de qualquer forma, tem dia que você vai estar mais motivado, tem dia que você vai estar menos motivado, e aí, a gente entendeu, né, não foi à toa que eu comecei esse curso dizendo que emagrecimento ali é um processo, né? Na segunda aula eu falei sobre isso. E aí você fala, por que falar isso? Porque a gente está muito acostumado nessa era no instalar de dedo as coisas acontecerem, né? E aí, isso são presas fáceis para programas de emagrecimento mirabolantes, dietas mágicas mirabolantes, dietas da moda, e nunca dá certo, né? As pessoas não confiam nisso, né? Elas dizem assim, ó, tal metodologia é a melhor que tem. E o negócio nunca melhora. Então tem alguma coisa errada, mas as pessoas não desconfiam. E por que das coisas que a gente não desconfia? Porque a gente passa a culpar a nós mesmos ao método. Aí eu não tenho força de vontade. Aí eu não tenho motivação. Então vamos entender um pouquinho daqui também, que não dá para apoiar 100% de motivação. Então motivação é um desejo de atingir, de agir em prol de alguma coisa que eu quero. Então eu comprei esse curso, estou assistindo essa aula para desenvolver hábitos, desenvolver comportamentos, adotar, criar comportamentos, né? Então, desenvolver hábitos é o quê? Eu vou adotar comportamentos que eu vou passar a praticar e daqui a pouco eles estão automatizados. Daqui a pouco eles viraram hábitos. E isso vai me ajudar a emagrecer e, num segundo momento, vai me ajudar, os mesmos hábitos, esse poder, a emagrecer e, num segundo momento, a me manter magro, tá? Então, é uma das forças que direcionam o comportamento humano, porém, de modo similar à força de vontade e autocontrole, que a gente vai ver na próxima aula, né? E é uma medida aí da força de vontade. O papel de motivação é mal entendido no processo de emagrecimento, né? Ainda que seja uma força que dirige o comportamento, ela é inconstante, que eu acabei de falar, ela varia. Então, a gente tem picos, né? Então, vamos pensar assim, a motivação, ela tem tanto grandes alterações, grandes picos, né? De um dia pode ter um grande pico em relação muito pouco motivado com muito motivado, mas é mais comum, mais frequente que ela varie um pouco, assim, não tão bruscamente, né, do mais baixo para maior, mas flutue, às vezes, no mesmo dia, do dia para dia. Então, olha, nos picos de motivação, imagina uma grande onda. A gente tem a disposição de tomar medidas difíceis. Aí ele fala desse, né, o PJ Fogg, que tem um livro sobre microhábitos, a gente fala um pouco sobre isso em uma das aulas, que é uma maneira de implementar comportamentos, né? Ele fala o seguinte, imagina uma situação típica aí dos Estados Unidos, né, que mora nos Estados Unidos, ou nesse país tem esses animais, né? A criança está ali no quintal, no parque, tal, aparece um urso próximo da criança. E a mãe vê, a mãe está ali mais ou menos perto, ela vê. E aí ele dá o exemplo que, em condições normais, se você faz uma pessoa assim, você tem lá, tem coragem de chegar lá perto daquele urso e levantar os braços contra ele, espantar ele, em qualquer situação normal, a pessoa não estaria muito motivada para fazer aquilo, porque é óbvio que é uma situação extremamente perigosa, um animal pode, né, levar à morte, é um animal perigoso, né? Porém, olha a situação que ele diz, a criança está lá e o urso está perto, vindo em direção à criança. A mãe, muito provavelmente, ela nem vai pensar, a motivação dela vai ser tão alta, né? O ímpeto pela ação, para salvar, vai ser tão, ela vai se interpor entre o filho e o urso, vai ou tentar tirar o filho de lá, se não der, ela vai fazer o que for preciso para tentar salvar o filho. Então, é óbvio que isso é um exemplo muito extremo, mas o que ele quer dizer assim, quando você está muito motivado, você pode fazer coisas muito difíceis, que normalmente são muito difíceis, né?
Mas isso é momentâneo, a motivação é inconstante. Passou a situação de perigo, talvez nunca mais a mãe chegue perto de um urso, nem quer saber a palavra urso. Só de pensar no urso, ela passe mal. Então, quer ver uma coisa não tão radical, mas que a gente está muito motivado? Você chega lá ao final de um ano, né, no Ocidente, vai chegando em dezembro ali, depois do dia 15 e tal, e aí é ano novo, né, principalmente depois do Natal, ano novo, começa aquela semana de ano novo, aí é 2000, não sei o quê, 2000, não sei o quê, como é que vai ser o ano? Esse ano eu quero que seja melhor, mais amor, mais amizade, mais... Aí você começa, não, eu vou fazer mais exercício, eu vou emagrecer, eu vou fazer mais exercício, eu vou descansar mais, eu vou arranjar um emprego melhor, eu vou postar mais no emprego, vou falar mais com as pessoas, enfim. Todo mundo, né, que tem uma certa idade, já passou por aquela ideia de fazer a lista dos desejos de ano novo. Seja no papel, seja na cabeça, mas fez ali elencou desejos que quer fazer. E é o que acontece quase que 100% das vezes. A maioria das decisões que a gente toma nesse contexto não evolui. Por quê? Porque a gente subestima a dificuldade que é colocar aquilo na prática e superestima que a nossa motivação que a gente vai ter ao longo do ano. A gente não vai ter aquela mesma motivação. Porque no final do ano, repare, no final do ano é festa, você está descansado, tá todo mundo naquela energia, aparece na televisão fogos, vai ser tudo difícil. Então, aquele clima te contamina, a sua motivação vai lá em cima. E você, não, ano que vem eu vou caminhando até... Eu aqui no Brasil, no final do ano, eu vou caminhando até o Everest, né? Porque você está motivado, mas não para pensar nas dificuldades. Então, comprei o curso de Criando Hábitos de Emagrecimento, o ano que vem eu vou emagrecer, mas é como eu falo, a gente tem que entender aqui cada fase e adotar os comportamentos certos. É um processo, tá? Então, aí a pessoa fala, não, então, eu já estou dando as ferramentas para a gente lidar com aquele momento é entender, né, parte, por exemplo, é muito comum, tá, só a gente trabalha às vezes com uma pessoa que quer emagrecer, às vezes as pessoas quando tomam comportamentos para emagrecer, elas começam a pensar em outros hábitos de saúde também. Vamos imaginar uma pessoa que quer parar de fumar, tá? E tem relatos que muitas pessoas que param de fumar ganham peso um pouco depois, porque a nicotina parece que ela tem um efeito sobre nossa fome, sobre o nosso apetite. Então, imagina a situação, você fala, não, quero emagrecer, quero ficar mais saudável, e corta o cigarro. E aí, alguma coisa acontece, se engorda um pouco porque parou de fumar. A pessoa pode, muitas vezes, voltar a querer fumar para emagrecer, para perder aquele peso que ela ganhou. Se você já alerta para a pessoa, olha, há o risco de ganhar o peso, porque a nicotina está fazendo isso para o seu cérebro, esse efeito vai se perder, mas a gente vai prestar atenção nisso, está atento. Isso, só o fato de alertar a pessoa, de saber o que ela vai encontrar na próxima curva da caminhada, opa, né? Ela não vai entender aquilo que, está dando tudo errado. Não, ela vai entender que, fui avisado, estou sabendo, vamos contornar isso, bem? Então, nos picos de motivação, você faz coisas impressionantes. Aí, o exemplo do BD Fog, né? Então, pagar emprego, ir na reunião do AA, cumprir resoluções de fim de ano, lá, ele fala, por um dia, né? Ou seja, quando o pico de motivação passar, a gente não vai conseguir sustentar o que a gente decidiu, tá? Então, a gente decidiu perder peso, fez 1001 planos, mas se a gente depender só da motivação, a gente não vai conseguir. A motivação é inconstante quando se trata de reformar uma casa, também é inconstante em relação a dietas, rotinas de exercício, projetos criativos, declaração de imposto, abertura de empresa, buscar emprego, planejamento de reuniões. Tá? Tudo que é aperfeiçoamento, a motivação não dá certo. A motivação ela é muito útil, por exemplo, a gente começar o processo, criar as primeiras decisões, organizar, procurar fazer os preparativos para aquilo, então, a motivação, lembra daquele clássico exemplo do que todo mundo faz aquelas figuras maravilhosas do dominó? Primeiro dói, pá! E aí criou a reação em cadeia, os dominós vão caindo até no final, você formou uma figura, ou seja lá o que for. Motivação é isso, é bater no primeiro dominó. Não estou dizendo que ao longo de um processo de emagrecimento não vai ter dia que você vai estar mais motivado. Tem dia que você vai fazer as rotinas, até que ele virar um hábito, né, por exemplo. Vamos imaginar lá, a gente vai entender, mas é aquela ideia de que um hábito pode, para fazer exercício, um hábito em 21 dias se estabelece. Eu falei que não. Tem estudo que mostra que talvez seja necessário uns 3 meses, 3, 4 meses. Então, nesses 3 meses, para você criar o hábito de exercício, por exemplo, em algum momento ali você vai estar mais motivado, alguns dias, para fazer os comportamentos que estão te levando ao hábito de se exercitar, e alguns dias menos. Mas se você criou rotinas para que esses hábitos aconteçam, você vai, motivado ou não, você vai
ter mais chance de cumprir, ok? Então, aí ele também comenta que, além de tudo, há motivações conflitantes, às vezes você quer descansar, às vezes você quer fazer exercício, quer trabalhar. Então, ó, altos níveis de motivação são insustentáveis, se dispersam, lembra? Aquela coisa, passou o final do ano, 31 de dezembro, tomei champanhe, abracei todo mundo, tal, já começa a baixar aquela onda. A conhecer outro dia, talvez, opa, primeiro dia, né? Falei, a gente tem aquela coisa também, né? A assumir um compromisso, né? Fazer, né? Mas aí já vai diminuir a coisa. Uma armadilha comum da mente humana é superestimar a motivação futura. Lembra que eu falei? Eu vou fazer tal coisa. Mas, né? Então, um exemplo, né? Eu faço jiu-jitsu e aí, recentemente, depois de alguns 12 anos, eu ganhei a faixa preta. Aí você fala, nossa, agora faixa preta, né? O que é faixa preta? Quer ser uma pessoa mais técnica, uma pessoa não, cada um tem as suas ideias. Eu vou fazer isso, vou estudar mais, vou melhorar mais, vou corrigir minhas falhas e tal. Então, na hora que você pega a faixa preta, pronto, né? Você promete tudo. Mas será que ao longo agora aí, eu estou treinando, será que agora, nessa nova fase da minha vida de jiu-jitsu, eu vou conseguir implementar? Porque eu sei que vai ter dias que eu não... educação, então, de novo, eu tenho que estar atento a isso. O fato de pegar a faixa preta foi um momento importante. Mudar de emprego para algumas pessoas é um momento importante. Para passar no concurso público é um momento importante. Né? Ah, estou no concurso público, eu vou ser isso, eu vou ser um bom funcionário. Será que na hora que eu estiver lá dentro, na rotina, eu vou manter esse pique? Então, a gente tem que tomar cuidado para não superestimar a motivação futura, tá? Além das grandes zonas de motivação, também há uma flutuação menor, que é aquela do dia a dia. Como eu falei para vocês, tem essas mudanças de ciclo, de grandes acontecimentos, final do ano, mudança de faixa, mudança de casa, mudança de emprego, mas a gente sabe que a maior parte dos nossos dias não são dessas vitórias ou derrotas. Mas então, independentemente disso, tem uma flutuação assim, não tão de extrema, né, de baixo para alto, mas flutuando assim, que é a nossa realidade maior, que é aquela flutuação do dia a dia. Outro fato importante é que a motivação não funciona como algo abstrato. Isso é interessante, tá? O que está dizendo é assim, eu quero perder peso. Gente, perder peso é uma aspiração, é um desejo, tá? Quero perder 5 quilos. É um resultado. É um pouco mais específico do que um desejo, mas ainda é um resultado. Então, vou voltar na minha situação lá do faixa preta. Bem, eu quero ser um faixa preta melhor. Isso é um desejo. O melhor é que cada 10 lutas que eu fizer, 4 eu quero ganhar. Aí é um resultado, tá? Mas ainda assim são aspirações e desejos. O que a gente tem que fazer, o que vai estar escrito agora, é assim, que resultados práticos eu posso fazer, adotar, para ser um faixa preta melhor. Então, por exemplo, sei lá, vou ver alguns vídeos de posições, tá? Ó, meu comportamento. Vou mostrar. Vou ver alguns vídeos, por exemplo, da chave de braço, vou chegar mais cedo na academia, escolher um parceiro lá, combinar com ele, todo dia a gente vai treinar meia hora antes do treino, exercícios para chegar na tal chave de braço. Não sei se vai dar certo, mas repara, uma coisa foi, eu quero ser um faixa preta melhor. Melhor significa ser mais bem sucedido X% nas minhas lutas. Mas isso são coisas abstratas. Porém, quando você adota um comportamento, aí é uma coisa. Então, eu quero perder peso, é abstrato. Quero perder 10 quilos, é abstrato. Então, um é uma aspiração, um desejo, outro é um resultado, mas é abstrato. Agora, por exemplo, eu vou levantar. Como é que eu vou perder esses 5 quilos? Bem, eu vou todo dia, a cada meia hora, eu vou caminhar 1.000 metros. Ou a cada meia hora, uma coisa mais real, vou caminhar 100 metros. Isso é um comportamento. Tá? Então, outro fator importante é que a motivação não funciona com algo abstrato, como aspirações e resultados. Por exemplo, você diz, quero perder peso, aspiração, 10 quilos de resultado. Isso não acontece de uma hora para outra, e então, como isso, né, como aspiração e desejo não acontecem de uma hora para outra, junto ao fato da motivação ser inconstante, é receita de fracasso. Tá? Então, você diz, quero me alimentar melhor. Isso não é um comportamento, mas uma aspiração que você pode atingir manipulando o ambiente de um momento para o outro. Portanto, malhar 30 minutos ou comer uma salada são comportamentos e não conceitos abstratos. Tá? É sobre comportamentos que a gente precisa agir, mas precisamente tornando os comportamentos em bons hábitos. Né? Caminhar o tal de 100 metros, comer a tal da salada, fazer 20 flexões. Tá? Então, por exemplo, recentemente estava estudando que mesmo pessoas aí que fazem uma certa quantidade de atividade física por dia,
elas ficam muitas horas por dia sentado, isso não faz bem para o corpo. Então, uma coisa acaba afetando a outra. Então, eu decidi que quando eu estiver digitando, trabalhando a cada meia hora, eu vou levantar 3 minutinhos, vou fazer algumas flexões de braço, vou me movimentar, subir 2 vezes uma escada que tem aqui na minha casa. Isso é um comportamento, para que eu lute contra o efeito negativo de ficar muito tempo sentado, né? Eu podia ter falado assim, bem, ficar sentado faz mal, então eu vou fazer alguma coisa contra isso. Senão, comportamento. Comportamentos a gente consegue obter naquele momento. Aspiração, desejo, não. Então, tudo que você acredita, tudo isso, acreditar que a motivação é um verdadeiro mecanismo para emagrecimento é uma grande armadilha. Então, por todos esses fatores, botar, assim como na força de vontade, né, botar as nossas fichas simplesmente na motivação é um erro, é uma armadilha. Motivação voltada, reforçando, para algo abstrato não dá resultado. Ser saudável, ser um bom pai, ter mais paciência com as pessoas são exemplos de aspirações. Aspirações são desejos abstratos, como querer que seus filhos saiam bem na escola. Resultados são mais mensuráveis, como várias notas 10. Então, em vez de eu falar, eu quero que meu filho vá melhor na escola, eu quero que meu filho tire 10. Mas ainda é um resultado, é mais específico que uma aspiração, que um desejo. Mas ainda assim é algo abstrato. São 2 excelentes pontos de partida para o processo de criar o comportamento, de desenhar o comportamento. Mas aspirações não são comportamentos. Comportamento, lá de novo, reforçando o que eu falei para vocês. Comportamento é algo que você pode ter agora. Agora. Eu posso levantar aqui agora e fazer 10 flexões. Isso é um comportamento. Em um momento específico, você pode desligar o telefone, você pode comer uma cenoura, você pode abrir um livro de 5 páginas. Essas são ações que você pode executar a qualquer momento. Tá? Então, você não pode, aí ele está dizendo aqui, você não pode atingir uma aspiração, um resultado a qualquer momento. Dormir, ele está falando aí, você querer dormir melhor, não quer dizer que você vai conseguir dormir melhor, tá? Então, isso é importante, tá? Motivação flutua de um dia para o outro, ela é importante para a gente escolher o que vai fazer, para começar os processos, e ela funciona. E, além disso, a hora que eu tiver motivação, vamos colocar assim, eu não posso desperdiçá-la, eu estou motivado. Aí as pessoas ainda, além de, olha só, vamos pensar assim, se a motivação ser um bem raro, né? Ela flutua, ela é inconstante. Mas na hora que as pessoas estão motivadas, elas desperdiçam isso com ideias abstratas. Na hora que você estiver motivado para começar os processos, fazer as coisas, adote comportamentos, tá? Distinguir comportamento de aspirações, resultados, passa a perna na motivação, porque traz resultado prático no momento presente, tá? Então, isso, claro, que vai acabar dando frutos, né? Então, em resumo, pessoal, motivação nos ajuda com decisões pontuais, é o que a gente tem falado aqui. É importantíssima a ideia que ela não é constante, vai variar, é ser normal, tá? Então, de novo, o dia que você acordar sem explicação nenhuma, não estiver motivado, isso não tem nada a ver com a sua falta de caráter, com você ser preguiçoso, com você ter algum defeito de fabricação. Não. Isso é a nossa fisiologia, tá? E também, não é? Não estou dizendo assim, a nossa fisiologia tem que ir por isso. Não. É a nossa fisiologia. E o que a gente vai fazer com isso? Não é porque eu estou falando que a nossa fisiologia, então, vai dar assim. Não. É uma variação da nossa fisiologia, da nossa psicologia, da nossa psicofisiologia. Mas sabendo disso, né? Como se a gente adotar aquela ideia de que conhecer é poder, a gente vai usar esse conhecimento e se preparar. Preparar para a contingência, né? A motivação não é constante, não funciona com o conceito abstrato, aspirações e resultados. E é isso. Então, essa foi aí a nossa aula sobre motivação, né? Nossa aula 4. E até a nossa próxima aula aí, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.